E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Magrini, Momento da Palavra. Bom, nos últimos vídeos eu tenho comentado sobre a questão da fé de Abraão, da promessa que Deus fez a Abraão, da situação ali com Sara e com Agar, por causa de Ismael e por causa de Isaac, né? E ao ponto de que Deus ajudou ela, Agar, no momento da angústia, no momento da dificuldade. Ela pensou que tudo era para dar errado e ia perecer, mas Deus ajudou. Deus não deixou eles morrer, porque ele também, Ismael, querendo ou não, era descendência de Abraão. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção hoje foi para a questão de uma reflexão a respeito da promessa que Deus fez a Abraão. Deus chamou ele ali no capítulo 12 do livro de Gênesis e disse a ele que faria ele pai de muitas nações. E naquela época ele tinha 75 anos. Só que o tempo que ia levar para que isso se cumprisse já era outra história. Porque o primeiro passo para que ele fosse pai de muitas nações era ter um filho. E ele não tinha. Sara era estéril, certo? E Deus fez essa promessa para ele. Só que essa promessa, ela levou 25 anos praticamente para se cumprir. Porque Abraão foi pai de Isaac, que era a promessa de Deus com Sara, quando ele tinha 100 anos de idade. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, que isso acontece. Mas ser pai de muitas nações, aí já levaria muito mais tempo para que isso acontecesse, né? Porque daí Isaac teria que crescer, ter seus filhos, né? Que tudo começou em Abraão. Nós chegamos até aqui por causa de Abraão, a fé dele nos alcançou nesse segmento, porque o povo de Deus foi crescendo abundantemente depois dali, mas ali foi a semente que Deus plantou. E talvez você pense assim, mas por que será que demora tanto para acontecer? Bom, levou-se 25 anos para que ele tivesse o filho, e a descendência dele para crescer iria levar muitos anos. Porém, eu vejo de uma maneira diferente. Porque se você ler o texto lá no livro de 2 Pedro, no capítulo, eu até gravei, foi aqui, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz assim, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tenham por tardia. Isso significa que Deus não atrasa e nem adianta, ele chega na hora certa. Baseando-se nisso, eu vejo dessa maneira. Quando Deus faz uma promessa na vida de uma pessoa, é como uma semente plantada ali. Porque uma árvore, quem tem uma árvore em casa, ou seja lá onde for, numa chácara, numa fazenda, que ela dá sombra e dá fruta, é uma bênção uma pessoa ter uma árvore, né? E eu vejo que a promessa de Deus é como se fosse uma árvore. Deus plantou a semente lá naquela terra. E ela não vai dar sombra amanhã, ela vai ter que crescer, ela vai passar por um processo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Quando chega a certo ponto, ela começa a espalhar os ramos, aí então ela faz sombra e naquele momento ali, chega a estação correta, ela começa a dar frutos. E isso leva tempo. Algumas árvores levam centenas, né, vários anos para poder dar frutos e sombra, né? Então, quando Deus faz uma promessa, é da mesma forma. Deus plantou uma semente no teu coração e ela vai germinando aos poucos, ela vai crescendo. Ainda não está dando sombra e ainda não está dando fruto, mas ela está lá. Deus não vai retardar ela e nem vai adiantar. Vai chegar na hora certa. No momento certo ela vai dar sombra, no momento certo ela vai dar os seus frutos. Mas o importante é a gente continuar regando essa planta com água, que é a fé, que é a oração, que é seguir o caminho certo. Porque se Deus fez uma promessa na tua vida, isso significa que o teu coração é um campo fértil. Porque eu não acredito que Deus vai plantar uma semente num lugar onde não vai produzir. Só não irá produzir se você não quiser que não produza. Mas se você perseverar e continuar batalhando e lutando um dia por vez, Deus vai cuidar dos teus caminhos. Deus vai cuidar para que você tome as decisões certas. Deus vai cuidar para que você haja da forma certa. Porque errar a gente vai errar. Abraão errou quantas vezes pelo caminho até chegar a ter o início da sua promessa se cumprindo. Ele errou diversas vezes.
Mas o importante é que ele não desistia. Ele sempre estava firme, sempre falando com Deus, sempre buscando de Deus. E Abraão foi um homem vitorioso na sua vida. Tanto que nas batalhas, Abraão era o homem que intercedia o homem com Deus praticamente. Era ele que estava ali, buscando a Deus, levantando os braços para que a vitória acontecesse. Tanto que, não sei se você já ouviu a história dos 318 homens que Abraão reuniu da sua casa para lutar contra os inimigos, para poder resgatar o seu sobrinho. E ele voltou vitorioso. Então, era isso a mensagem que eu queria passar para vocês. Compartilhar, na verdade, aquilo que eu entendi do texto ali que eu estou lendo. Amém? Não perca toda terça e sexta aqui no canal do Magrini e também na casa de oração. Amém? Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.